Olá, aprovados! Sejam bem-vindos ao Preveste UEA. Eu sou o professor Samuel Costa, sou do sexo masculino, com 27 anos, tenho estatura mediana, estou trajando uma calça jeans com uma camisa laranja, um relógio verde no pulso esquerdo, óculos de grau e o ambiente da nossa aula é um estúdio de televisão com uma tela interativa onde a gente vai fazer as anotações. Então, pessoal, olha só, o tema da aula de hoje é cinética química, tá bom? Mais especificamente, os assuntos relacionados às velocidades de reação química, aos fatores que alteram essas velocidades e algumas outras informações que são relevantes aí para o vestibular da UEA, beleza? Então, vem comigo. Olha só, pessoal, só para a gente aí não ficar fora do entendimento, a cinética química é a área da química que vai estudar a velocidade e os fatores que alteram essas velocidades das reações químicas. Então, pessoal, toda vez que tu vê esse nome cinética, seja na química, na física, está relacionada a movimento. E esse movimento, no caso da química, é o movimento das moléculas na hora que a gente tem reações químicas, beleza? Então, olha só, pessoal, a primeira forma da gente determinar a velocidade de uma reação química é através da velocidade média. Então, se a gente for ver aí a fórmula que eu coloquei para ti, velocidade média é a variação da quantidade em função da variação do tempo. Gente, toda vez que tu vê um delta, isso significa final menos inicial. Então, se tem delta da quantidade, quantidade final menos a quantidade inicial dividido pelo tempo final menos o tempo inicial para aquele determinado intervalo, tá? Então, olha só, pessoal, só para a gente entender, uma reação química ela vai acontecer antes da seta, a gente tem os reagentes, e esses reagentes vão interagir entre si para formar o que a gente chama de produtos. Mas graficamente, o que acontece numa reação química, pessoal? Tá vendo esse exemplo aqui, ó? Tem o nitrogênio reagindo com gás hidrogênio, formando aí NH3. O que acontece? Presta atenção aqui, ó. Tá vendo no início que eu tenho uma quantidade alta? Se a gente for olhar esse eixo Y, a gente tem uma quantidade alta de reagente, pessoal. Mas à medida que a reação vai acontecendo, essa quantidade de reagente vai diminuindo. Mas a forma com que isso acontece é porque, à medida que esse reagente diminui a sua quantidade, o produto que está em quantidade zero, antes da reação começar, vai começar, então, ter a sua concentração aumentada. Afinal de contas, a reação química está acontecendo. Então, esse gráfico aí é muito importante e o vestibular precisa que você saiba interpretar. Mas é isso que ele significa. Uma curva é o reagente caindo, afinal de contas está reagindo, enquanto ele forma o produto que tem a sua quantidade aí aumentada, beleza? Então, pessoal, essa terminologia aqui é muito importante. O reagente é consumido, tá? À medida que o produto são formados. Então, tu vai ver aí no vestibular muitas questões tratando de velocidade de consumo ou velocidade de formação. É disso que ele está falando, o consumo de reagente e a formação dos produtos, beleza? Então, pessoal, do que será que depende essa velocidade da reação, tá bom? Essa relação, pessoal, ela vai depender de uma série de fatores. Primeiro, a gente tem que a reação precisa acontecer. Para isso, a gente tem que ter afinidade química entre esses reagentes. Depois disso, a gente vai seguir uma série de critérios para determinar essa velocidade. Um desses critérios, pessoal, é a lei de velocidade de reação, tá? Que ela vai descrever a taxa da reação, ou seja, a velocidade e como essa velocidade varia com as concentrações dos reagentes, ou seja, com a quantidade de reagente que tem ali no meu meio. Então, olha só, pessoal, eu trouxe aqui uma questão de velocidade para a gente começar a introduzir aí as questões de cinética, tá bom? Olha só, essa questão da VUNESP fala o seguinte:
Analise o esquema. E aí tem um esquema mostrando uma reação química. No primeiro recipiente a gente tem ácido clorídrico. Nesse ácido clorídrico está sendo adicionado ali uma pastilha, né, um comprimido de bicarbonato de sódio. E depois que a gente adiciona, a gente começa, pessoal, a ver a formação de bolhas. Isso daí é um exemplo de que alguma reação química está acontecendo, porque essas bolhas é o produto formado. Que produto é esse? O CO2. Então, quando a gente vê ali um fervilhamento, né, aquelas bolhas saindo da água, quer dizer que está formando ali um gás, beleza? E aí a questão pergunta o seguinte: admita que a reação ocorrida seja instantânea. Na hora que eu coloquei, aconteceu. É isso que ele está dizendo. Se a velocidade de consumo do bicarbonato foi de 2,5 vezes 10 a menos 3 mol por litro vezes segundo, a velocidade de formação do gás carbônico foi D. Pessoal, ele te dá uma velocidade de consumo e ele te pergunta qual a velocidade de formação do produto. Então, olha só, ele dá as opções aí. Letra A, 1,40 vezes 10 a menos 3 grama por litro vezes segundo. Letra B, 1,10 vezes 10 a menos 1. Todos estão na unidade de medida grama-litro por segundo, tá, pessoal? Letra C, 2,20 vezes 10 a menos quinto. Letra D, 1,76 vezes 10 a menos 5. Ou letra E, 5,50 vezes 10 elevado a menos 1. Pessoal, vem resolver comigo, olha só. Na hora que a gente coloca esse comprimido, a reação instantaneamente vai começar a acontecer. Mas aí a gente tem que pensar o seguinte: que reação química é essa? Eu trouxe uma equação simplificada, tá? Então, ó, eu tenho o ácido clorídrico, ao reagir aí com o bicarbonato de sódio, que é um sal básico, ele vai formar então sal de cozinha em meio aquoso, tá, pessoal? Esse aqui aí significa que tem água ali dentro. Afinal de contas, essa reação também formou água e o próprio ácido já estava em meio aquoso. E o CO2, que é esse gás aí que a gente vê borbulhando, tá? A primeira coisa, pessoal, que a gente tem que notar aqui é que o exercício nos dá a velocidade de formação desse gás, ou seja, a velocidade com que o produto está sendo formado. E a gente tem na tabela as massas moleculares desse produto, tá? Então, o exercício está nos fornecendo isso aí. Agora, olha o que vai acontecer aqui, pessoal. Quando a gente está analisando essa reação que acontece de forma instantânea, eu tenho que, à medida que o bicarbonato é consumido, o CO2 vai sendo formado. Então, eu posso dizer que a velocidade de consumo desse reagente tem que ser igual à velocidade de formação desse produto. Acontece que a gente está analisando uma quantidade e eu preciso entender que quantidade é essa, tá? Então, olha só, a velocidade lá do nosso exercício, como eu disse para vocês, todos estão em grama por litro vezes segundo. Então, a gente precisa transformar essa quantidade. Lembra? Delta da quantidade. Eu preciso saber isso em gramas. Como a gente vai fazer? Nós temos, então, que achar a massa molecular de CO2 lá da tabela periódica, pessoal. O carbono é 12, a gente tem 2 oxigênios que tem massa 16, isso vai dar 44. Então, 2,5. Então, 1 mol de CO2 vai corresponder aí, pessoal, a 44 gramas de CO2, que é a massa molecular desse composto. Agora, 2,5 vezes 10 elevado a menos 3 mols de CO2, que é a quantidade de CO2 que é formado em 1 segundo, que foi aquela concentração que ele deu pra gente. Isso equivale a quanto em grama, pessoal? Se a gente for ver tanto aqui por essa regra de 3, ou se a gente usar aquela velha conhecida nossa, número de mols dividido pela massa molecular, a gente vai chegar à conclusão, pessoal, que a gente tem essa velocidade igual a 1,10 vezes 10 elevado a menos 1 grama, tá bom? Então, se a gente tem que a velocidade de consumo é igual à velocidade de formação, a gente só precisava passar essa quantidade aí para
massa. E aí a gente conseguiu, então, chegar à resposta final do nosso exercício. A velocidade, então, de consumo do bicarbonato, né? E a velocidade de formação do gás carbônico foi de 1,10 vezes 10 elevado a menos 1 grama litro por segundo, tá bom? Então, olha só, pessoal, eu falei para vocês da lei cinética que relaciona a concentração com a velocidade, e aí a gente tem essa equaçãozinha aí que vai nos dizer para a gente o seguinte: o K é a velocidade, ou a velocidade é igual ao K, que é a constante de velocidade. Esse valor ele vai ser fixo para cada reação química, mas, pessoal, ele vai influenciar aí com a temperatura, a gente vai ver depois, tá? E a gente tem também a concentração dos reagentes e o X minúsculo e Y minúsculo são a ordem de reação. Essa ordem de reação vai me dizer aí, né, a velocidade relacionada com as concentrações. Então, olha só, para reações elementares, o que é uma reação elementar, pessoal? Reação elementar significa que a reação está acontecendo em uma etapa. A reação, coloquei lá, ela é elementar, ela vai acontecer, tá? Então, se a reação é elementar, se ela acontece em uma etapa, a gente vai ter que a ordem das reações, né, a ordem de reação nada mais é do que a soma dos coeficientes estequiométricos, ou seja, aquele número de mol que aparece na frente da substância nas reações químicas. Aqui, por exemplo, pessoal, ó, eu tenho 2NO mais gás hidrogênio, formando óxido de nitrogênio, mais água, né? Essa reação ela é elementar, então isso significa que a ordem da reação vai depender da soma dos coeficientes estequiométricos. Eu tenho, então, que essa velocidade vai ser de primeira ordem para o hidrogênio, afinal de contas a gente tem 1 mol de hidrogênio, e vai ser de segunda ordem aí para o óxido nitroso, né, que a gente tem aqui, ó, 2 mols. Então, para a gente saber a ordem dessa reação, basta a gente somar. E aí, pessoal, eu trouxe uma informação aqui para vocês, ó. Quando a reação química acontece mais de uma etapa, a gente sempre vai ter uma etapa que é lenta, que é aquela que o reagente vai precisar adquirir, vai precisar conseguir chegar lá para atingir, mas também a gente vai ter a etapa rápida. Aconteceu a etapa lenta, rápida é inevitável. Se ele conseguiu vencer a lenta, a rápida vai cair que nem de paraquedas, né? Como se fosse ali um escorrega-bunda. A gente vai descer de vez, já era, passou, vai reagir, tá? Então, olha só aí a segunda questão que a gente trouxe. A maioria das reações químicas não é elementar, ou seja, ocorre em mais de uma etapa. O conjunto de etapas por meio do qual ocorre uma reação é denominado mecanismo de reação. Para ilustrar o mecanismo de reação, considere a reação química que ocorre em 2 etapas. Ele colocou aí etapa 1, que é a etapa lenta, etapa 2, que é a etapa rápida. A partir dessas informações, podemos afirmar que a ordem de reação é letra A, 0, letra B, meio, letra C, 1, letra D, 2 ou letra E, 3. Pessoal, presta atenção aqui. Lembra que eu falei para vocês? Etapa lenta é sempre a etapa que determina a velocidade. O que acontece depois não me importa, tá? É inevitável. Então, a gente vai tratar aqui essa primeira reação como sendo uma reação elementar. Afinal de contas, a etapa lenta determina. Se eu considero a etapa lenta como uma reação elementar, eu posso dizer então que a ordem de reação é a somatória dos coeficientes estequiométricos, que vai dar aí 3. Então, trouxe aqui um gráfico para vocês. Quando um reagente precisa vencer essa barreira, pessoal, tá vendo? É etapa lenta. Na etapa rápida, essa barreira já é menorzinha, então ele consegue ali facilmente prosseguir com a reação. Então, pessoal, na questão 2, a gente tem que a alternativa correta é a letra E. A ordem da reação é igual a 3, beleza? Então, pessoal, na aula de hoje de cinética, a gente viu como a velocidade da reação é influenciada pelas concentrações dos reagentes e como a gente pode aplicar a lei cinética para a determinação dessas velocidades. É muito importante também a gente lembrar que alguns fatores, eles
fazem com que a reação possa acelerar. Superfície de contato, temperatura, a presença de um catalisador e outras condições, como o aumento da concentração, também podem favorecer o aumento da velocidade da reação química, tá bom? A temperatura, por exemplo, aumenta quando eu tenho fornecimento de energia cinética para as moléculas, elas se chocam mais rápido e começam então a reagir de forma mais eficiente. Beleza? Então olha só, pessoal, não perde a nossa aula, se liga, volta e já anota tudo. Siga o Preveste em todas as redes sociais.